Muito bem, queridos e queridas de todo o Brasil, estamos de volta aqui com o programa Comunicação em Poder, trazido a cada 2 semanas, sempre às quintas-feiras, neste horário, que em Cuiabá é 18, em outros lugares do Brasil são 19 horas, tá certo? Então a gente veio aqui e hoje vamos falar novamente sobre comunicação, vamos falar novamente sobre jornalismo e hoje vamos falar especificamente de jornalismo de dados. Temos novamente o companheiro Rafael Israel, companheiro Israel aqui conosco, ancorando esse programa, e temos 2 convidados mais do que especiais, o Micail, que faz parte lá do programa do PPG-Com, programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, que é um dos nossos grandes, a gente chama de patrocinador? Pode ser, não, é dinheiro, não, enfim. Parceiros. Parceiro, é quem está trazendo aqui a gente ao vivo, tá? E também o Rafael, o Israel, aqui da Casa Flutuante, e o nosso outro convidado, que é o Tiago Domenici, grande repórter da agência pública, com quem eu tenho o prazer de ser amigo já aí há vários anos, né? E vamos falar hoje de jornalismo de dados, o que é jornalismo de dados, por que é importante apurar bases de dados, onde é que a gente acha essas bases de dados, mas principalmente o que fazer com esse bando de dados, né? O que a gente faz com essas informações todas que estão estruturadas para outras coisas e não para contar histórias. Então, depois dessa pequena abertura, meu nome é Vinícius Souza e vou passar aqui para o Israel. Como se a gente não se conhecesse há uma década, né, mano? Como se a gente não se conhecesse há mais de uma década, e como se esse não fosse o 4º programa, Israel, exato, que a gente está fazendo. Programa. O 4º programa que a gente está fazendo, fora as vezes que o Israel veio aqui contribuir no Iaras e Pagus, né, em outros programas, como, por exemplo, o Pimenta no Vatapá, a gente fez Pimenta no Vatapá uma vez, né? O Iaras e Pagus é o canal que nos recebe aqui a cada 2 semanas, então vamos agradecer ao Iaras e Pagus, agradecer ao PPG-Com da UFMT, agradecer à Casa Flutuante e, claro, agradecer aos nossos convidados. Vai lá, Israel. Bom, eu vou começar, claro, como sempre, agradecendo aí esse espaço do canal do Iaras e Pagus. Aí um abraço para o Roberto, o vulgo Ponciano, a você, né, professor Vinícius, por essa parceria aí que a gente já está há algum tempo. Ao Micail, que vai discutir aí com a gente hoje sobre jornalismo de dados, vai trazer essas informações mais fresquinhas aí do âmbito acadêmico e profissional também. E ao Tiago, que já está aí há um tempo mais, acredito que um tempo mais ralando com os dados aí já no âmbito profissional, né? Então acho que a discussão vai ser bem bacana, vai trazer bastante informação para quem quer começar também, né? Que tem muitos alunos da área de comunicação que acompanha a nossa transmissão e se informa. Eu tenho recebido um feedback bem legal do pessoal que tira dúvidas, querendo saber como se aprofundar mais, né, para se tornar um jornalista profissional e ter as ferramentas adequadas, e até para que área seguir no jornalismo, né? Também agradecer aos Jornalistas Livres, que está fazendo a transmissão simultânea, ao FMT, e, claro, a nossa audiência que está sempre aí comentando, participando, ou mesmo dando feedback posterior, falando sobre os temas e pedindo mais informações. E eu vou devolver para você aí a palavra, Vinícius, mas antes eu quero deixar uma pergunta já para os nossos convidados, que é o que é jornalismo de dados, né, para eles falarem um pouquinho sobre isso na prática, e como obter esses dados para reportagens. Tá bom? Com você. É isso aí, acho que a pergunta inicial é exatamente essa. O que é jornalismo de dados? Né? Se vocês se entendem como jornalistas de dados, né? Qual a importância disso no momento atual e como é que a gente minera esses dados e transforma esses dados em matérias importantes. Eu vou abrir primeiro para o Tiago, né, que é o nosso convidado externo, digamos assim, e o Micail a gente acaba assim, se esbarrando virtualmente, por enquanto ainda, né, Micail, aqui em Cuiabá, infelizmente. Infelizmente, por enquanto, só virtual. Infelizmente, só virtual, né? Mas brevemente voltarei aí a São Paulo, a gente vai tomar umas vacinas e tomar uns chopps aí, viu, Tiagão?
Com certeza. Saudades de você, Vini. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês no Comunicação e Poder. Prazer, Israel, não te conhecia. Prazer, Micael, também não te conhecia. E, bom, vamos lá, então, discutir jornalismo de dados, o que é jornalismo de dados. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu não sou um jornalista de dados, né? Eu sou da época do impresso ainda, em que o jornalismo de dados era usado de uma maneira muito diferente do que é usada hoje, né? Em que você consegue minerar mais as planilhas com a ajuda da tecnologia, dos softwares de programação, né? E então, assim, eu, na verdade, sou um experimentador desse cenário do jornalismo de dados. O que eu tenho feito é muito baseado em parcerias com outros jornalistas que têm mais experiência nessa área de dados do que eu. Então, para responder a primeira pergunta, não sou jornalista de dados, mas trabalho com o tema diariamente na agência pública. E, para mim, jornalismo de dados, se eu fosse fazer uma definição simples e direta, é tudo aquilo que envolve, de certa maneira, o que a reportagem de campo não pode te trazer. Então, quando você pega, por exemplo, uma planilha, uma informação via lei de acesso à informação e trabalha a reportagem a partir desse documento que você recebe, você já se enquadra nessa categoria de jornalismo de dados, né? Eu acho que é buscar tudo aquilo que o campo, que o jornalismo que você pé no chão, né, ele não te proporciona. Eu definiria um pouco assim, não sei se é a melhor definição, talvez o Micael, que é mais especializado no assunto, tenha uma definição melhor do que a minha. Então vamos ouvir o que ele tem para dizer. Bora lá, Micael. Assim, a definição do Thiago, ela, acho que assim, no PPG, com o projeto que eu tô desenvolvendo de pesquisa, né, pro mestrado, ele é sobre jornalismo de dados, com um enfoque local, né, daí, mas a definição, ela acho que ela vai um pouco além, né, porque, principalmente, assim, na literatura em si, na bibliografia, a gente tem uma definição, uma diferenciação, né, entre jornalismo de dados e jornalismo com dados, né? Porque, enfim, dados é uma coisa que o jornalismo usa já, assim, há muito, muito tempo, né? Basicamente, toda reportagem, se for uma reportagem mais aprofundada, digamos assim, vai ter algum tipo de dado, né? Nem sei, às vezes numérico, mas enfim. E a gente tem lá, desde a década de 60, 70, ali, uma escola ali de jornalismo usando reportagem assistida por computador, né, que quando começou a utilizar essas bases de dados maiores aí, né, para se produzir histórias, né, se fazer reportagem para contar histórias, né. Então, acho que o jornalismo de dados, especificamente, acho que diz mais sobre esse momento digital mais recente aí, com essa quantidade absurda de informação, de dados, de base de dados. E o jornalismo pensado com essas bases de dados desde o ponto de pensar a pauta, de se discutir a história ser contada até o momento da publicação, né? Até enfim, a interação com o público, enfim. Acho que é a questão de esses dados atravessando o jornalismo aí de maneira por completo, né? Desde o princípio da elaboração de pautas até a publicação, né? E, assim, tem umas definições que às vezes colocam, que eu não sou muito fã, mas colocam o jornalismo de dados num quadro ali, assim, que necessariamente tem que ter algumas características ali que, por exemplo, de visualizações que sejam interativas, coisas assim, que às vezes eu acho que restringe um pouco também o conceito, que às vezes é o tipo de coisa que você vai encontrar só em
em reportagens de redações do Sudeste, né, em redações de grandes centros. Eu acho que isso é até uma coisa que a gente pode discutir depois. Essa definição, ela às vezes se restringe muito a esses centros aí. Né? Mas acho que é por aí, não sei se eu me fiz entender. De qualquer forma, a gente vive um mundo que está cercado por dados de todos os lados, né? Nós vivemos uma era da informação e temos companhias de grande porte, como Google, como Apple, né, como outras, né, o Facebook, que acabam coletando uma quantidade monumental de dados sobre as pessoas. Mas também os governos coletam uma quantidade muito grande de dados das pessoas. Então, em alguns trabalhos, a gente vê o Knight Center, o jornalismo nas Américas, por exemplo, faz uns cursos de mineração de dados aí, né, de como utilizar, por exemplo, os instrumentos de busca no Google para você conseguir peneirar aí uns dados que estão soltos pela internet, né? E depois, quais ferramentas você utiliza para dar visibilidade a esses dados, dar um tratamento visual a esses dados e apresentar esses dados de forma que as pessoas possam entender o que é aquilo. Não adianta você colocar uma pá de planilha, né, um monte de números, né, se as pessoas não entendem o que esses números significam. Né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem essas iniciativas, utilizam esse tipo de fonte primeiro, né, da internet em geral, né, como é que vocês partem para buscar esses dados dentro da internet, no mar que é a internet. Posso começar? Eu acho que a resposta ela tem vários caminhos, né? Porque depende muito do tipo de apuração que você vai realizar para a reportagem em questão. Tem uma lição meio básica aí, que é o que você quer saber dos dados, né? O que você vai perguntar para eles e que tipo de resposta ele pode te trazer. Então, eu acho que as ferramentas, seja qual for, ela pressupõe você ter uma ideia inicial do que você está querendo fazer com a pauta. Enfim, posso contar aqui o caso, acho que para exemplificar, que até motivou um pouco o convite do Vinícius, que é a reportagem que eu fiz com o colega Yuri Barcelos, em 2018, em que a gente tratou da questão do racismo no judiciário brasileiro, especificamente no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que a gente queria saber como era feita a condenação entre negros e brancos para crimes relacionados ao tráfico de drogas. E quando a gente foi... Thiago, eu olhei aqui, te interrompendo, o site voltou, viu? Ah, voltou? Que bom. Voltou, tô vendo aqui, já vi tua reportagem. Negros são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo, não é esse? Esse mesmo, Tá lá no site da Pública. Isso, exatamente. Voltou aqui, quem quiser acessar já pode ir correndo lá, que ele tava... Depois você explica por que estava fora do ar, né? Legal. É que a gente teve um probleminha, pessoal, no site agora há pouco, por conta de uma reportagem que a gente publicou mais cedo, que é uma denúncia aí de crimes sexuais contra o fundador das Casas Bahia, o Samuel Klein, e aí acho que o tráfego ali deu uma queda no servidor, mas que bom que já voltou. Então, e aí essa reportagem sobre o racismo no judiciário, a gente partiu desse pressuposto, né? Antes de buscar os dados, a gente quis saber, a gente perguntou, né, para a gente mesmo, assim, será que existe, de fato, pelos dados, esse mecanismo que a gente imagina na sociedade, que já é claro, de certa maneira, no nosso cotidiano, de que os negros são sempre mais prejudicados do que os brancos? E quando a gente foi buscar esses dados, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente reparou que a gente não ia conseguir fazer isso, porque esses dados não estavam disponíveis, não tinha cor da pele, não tinha, enfim, uma série de informações básicas que deveriam, de certa maneira, ter uma estrutura já no maior Tribunal de Justiça do mundo,
isso não existia. Aí a gente falou, bom, o que a gente pode fazer a partir daqui? Ou a gente derruba a pauta, ou a gente vai criar uma solução para isso. E aí o Yuri Barcelos, que é o meu colega, muito sagaz, ele descobriu uma forma de baixar todas as sentenças do Tribunal de Justiça de São Paulo com uma espécie de robozinho que ele criou, né? E aí esse robozinho, ele conseguiu baixar 4 milhões de sentenças digitalizadas que estavam no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí a gente se deparou com o segundo problema, falou, o que a gente faz com 4 milhões de sentenças, né? Não temos... Aí ele criou um novo robozinho, e esse novo robozinho ele fez a seleção dessas sentenças que estavam em PDF, que é um problema gigantesco para quem trabalha com jornalismo de dados, você fazer raspagem em PDF. Esse robozinho conseguiu selecionar para a gente só sentenças relacionadas a tráfico de drogas, que aí já diminuíram um pouco mais, eram perto de 300 mil, uma coisa assim. Aí tá facinho, 300 mil... Aí tava fácil. Aí tá fácil. E eu estou falando, Vinícius, só em relação ao Estado de São Paulo, né? Não é nem do Brasil, em relação ao Tribunal de Justiça. Enfim, a gente começou a trabalhar esses dados e foi fazendo uma seleção a partir das ferramentas disponíveis. Então, tem o Python, por exemplo, que é uma linguagem ali que você usa para fazer esse tipo de trabalho mais técnico, digamos assim, para buscar esse tipo de informação. E aí a gente conseguiu chegar num quadro mais palatável de trabalhar essas informações. A gente tinha, então, um universo ali do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Quando a gente fez a gente planilhou tudo isso, a gente percebeu que no estado de São Paulo, por exemplo, os negros não eram muito mais condenados do que os brancos para tráfico de drogas. Eles tinham uma subrepresentação maior nas comarcas do Tribunal de Justiça. Não sei se isso ficou claro, eu posso detalhar. O que é uma subrepresentação? Quando eles são mais condenados, mas tem um índice populacional menor, digamos assim, há uma desproporcionalidade, né? Aí a gente falou, bom, temos que trabalhar isso aqui, porque não é isso que a gente quer. Então a gente resolveu afunilar, a gente falou, vamos olhar só para o município de São Paulo que está acontecendo. Só que aí tinha um problema. Quando a gente fez esse afunilamento, a gente se deparou com 4 mil sentenças no ano de 2017, que é o nosso recorte de apuração. Só que aí a gente não tinha como usar mais um robozinho ou fazer um planilhamento claro com tecnologia. A gente teve que olhar sentença por sentença manualmente, abrir PDF por PDF, olhar o que era e ir tabulando manualmente. O que a gente levou mais ou menos 3 meses para fazer. Deu certo, né? A gente conseguiu publicar a matéria, mostrou que existe de fato essa diferença de negros e brancos condenados. E aí o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, a tecnologia ajuda, mas chega uma hora que é o braçal que você tem que fazer para o negócio virar. Então, por isso que é muito importante, quando você pensa uma matéria de dados, o que você quer com ela, assim, o que eu quero dizer com isso aqui, qual que é a pauta que eu estou imaginando, porque senão no meio do caminho você pode tomar um tombo e ficar sem a sua matéria que você gostaria de fazer. Eu comecei a mexer com esses dados, com dados para reportagem, basicamente por uma curiosidade, assim, porque a gente escutava e na cobertura política, de modo geral, a gente escuta sempre alguém mentindo, né? E aí aquilo me incomodava, assim, durante um tempo. E aí eu comecei a fuçar nos portais de transparência do Estado, e prefeitura, e tudo mais, e aí me deparava com aquele bando de planilha gigante lá e que eu não conseguia nem entender direito o que estava lá, né? E aí, falando sobre as fontes desses dados, né, os portais de transparência são, acho que, a fonte mais óbvia até, né?
enfim, lei de acesso à informação também traz uma série de possibilidades, né? Mas, e aí eu comecei a tentar cavar pautas e tentar ver algumas informações para checar algumas declarações, enfim, isso lá em 2019, no comecinho de 2019, para ir tentando, enfim, tentar contar histórias com essas informações aí, e a partir daí, no começo, fazia como o Thiago está relatando aí, de ir no braço, antes de ter o conhecimento técnico, né, de ir atrás de algumas outras informações, ia tentando contar a história com essas planilhas, analisando linha por linha, e é aquela coisa toda bem artesanal, né? Mas aí, assim, no meio do caminho eu fui aprendendo algumas manhas, e acho que o Israel estava falando tem sempre alguém, um jornalista, que procura para pedir dicas sobre como começar, né, e tal, sobre por onde ir, etc. Acho que o caminho básico aí é programas de planilha para tentar, pelo menos, entender essas bases de dados aí, né? E fuçar, assim, esses portal transparência, tentar usar ao máximo a lei de acesso à informação. O Thiago estava falando também de judiciário, acho que das esferas de poder é a que mais tem problemas de transparência, né? É a que mais comete, digamos assim, que mais reforça desigualdades e, enfim, comete uma série de distorções aí, e é a que mais é difícil de partir para esse tipo de investigação aí que o Thiago fez. Na época que a Pública publicou, que vocês publicaram essa matéria, inclusive eu fui tentar ir atrás para ver se eu conseguia fazer um recorte similar aqui. E, por exemplo, o sistema de consulta das sentenças, ele é feito para barrar pequenos robôs, né? Tipo, se eu fosse tentar fazer o mesmo trabalho, eu ia ter que fazer um robô para burlar o CAPTCHA lá, né? Que é aquele mecanismo de segurança por palavra-chave ali e tal. Mas sabe que tem uma história engraçada, Caio, só para te complementar, que quando a gente fez a matéria, não existia o CAPTCHA no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles colocaram depois que a gente publicou, porque provavelmente eles perceberam que tinha essa brecha ali que facilitaria... Porque assim, não é uma invasão, a gente não cometeu nenhum tipo de crime, não tem nada disso, né? Exatamente. Então... mas aí depois eles fizeram isso, o que dificultou novas investigações nesse sentido. Sim, e aí eu fui, por exemplo, tentar essa informação e outras também. Enfim, hoje mesmo eu estava escrevendo um recurso de lei de acesso à informação que parecia que tinha que ter feito direito, porque estava tendo que consultar resoluções de CNJ lá para ver se os caras respondem as informações básicas, assim, sobre funcionamento do judiciário. Então, esse tipo de coisa assim é muito dificultoso, né? Às vezes nem por meio de lei de acesso à informação eles respondem. Enfim, falam que está num lugar lá que está supostamente aberto, dado, mas não tem esse tipo de informação, não tem esse tipo de dado, né? Então, é bem complicado, é o tipo de dificuldade que a gente vai tentando burlar no dia a dia, né? Vai tentando driblar. Eu vou fazer um comentário pegando esse gancho que vocês falaram, que principalmente o Thiago, que falou que ele trabalhou em parceria com um cara que estava programando, né? E o Micael falou que está fazendo praticamente, ele não falou nenhuma parceria, falou que está fazendo sozinho. Então, vou imaginar, estou estudando jornalismo, eu estou querendo trabalhar mais com dados, eu vou ter que trabalhar com um programador, com um designer, eu sendo jornalista, ou eu sozinho vou fazendo cursos de programação e cursos de designer, pegando o básico, eu consigo dar conta sozinho? Ou é necessário, pelo menos, trabalhar com 2 ou 3 pessoas, um fazendo programação, o outro fazendo designer, enquanto você faz as reportagens, ou seja em vídeo, ou seja em texto, para publicar, botar isso de uma forma, né, para o público ter acesso?
como é que vocês trabalham, ou como é que vocês acham que seria o formato ideal para quem está querendo trabalhar com isso? Eu vou lá, chamo um cara para programar, outro para desenhar, e eu fico na base só relacionando, investigando e interrogando os dados. Queria ouvir isso de vocês. Posso começar? Tá. Por favor. Então, Israel, eu acho que depende também do tamanho do trabalho que você quer fazer. Eu, por exemplo, como expliquei, eu não sou um cara especializado em dados, eu sei o básico, estudei um pouco, fiz alguns cursinhos online, e tudo que eu aprendi, assim, que não é muita coisa, diga-se, foi da lida mesmo, da prática. Eu conheço muitos jornalistas, muitos colegas, inclusive na pública. A gente tem o Bruno Fonseca, que é o nosso editor de dados, né? E ele é um sujeito especializado em dados. Então, assim, se você entregar a pauta na mão dele, ele vai fazer de cabo a rabo. Vai raspar, vai escrever, vai editar e vai publicar. É um sujeito completo nesse sentido, né? Então, acho que depende um pouco do teu perfil, de como você quer, se você quer se especializar em dados mesmo, eu acho que você não precisa necessariamente se associar a ninguém, acho que você, dependendo da tua capacidade, você dá conta sozinho da pauta, e depende muito de quão fundo você quer mergulhar, né? Então, por exemplo, nessa pauta do racismo, eu não tinha a menor condição de fazer o que o Yuri fez, que era um robozinho que fazia a busca das planilhas. Eu ajudei depois disso, né? Na tabulação e outras coisas. Agora, conheço jornalistas como o Yuri, que é jornalista também, que tem essa capacidade, como o Bruno tem, como outros também. Não é muito a minha praia, não sei se é a sua, então dá para fazer de tudo, tem cardápio para todo mundo aí. Acho que o Micael talvez concorde comigo, assim, dá para você criar uma equipe de dados para investigar profundamente um assunto específico, e ali você não precisa ter só gente especializada na linguagem Python, por exemplo, na raspagem, você pode mesclar um cara que é bom de apuração, de achar fonte, testemunha, e alguém, né? Você consegue trabalhar isso dependendo do teu projeto, né? Então, não acho que tem uma resposta definitiva, mas eu queria, até pegando o gancho da pergunta anterior, sobre o que é jornalismo de dados, eu acho que vale a gente citar aqui veículos independentes que trabalham com o tema de forma brilhante. Então, eu queria citar aqui, por exemplo, 2 que são muito bons e que imagino que o nosso público tenha muitos estudantes, talvez alguns já conheçam, que é a Escola de Dados, que é muito competente, tem lá o Adriano Belisário, a Natália Mazotti, uma galera muito boa mesmo, tem cursos gratuitos, vai do básico ao avançado. E para quem quiser acompanhar mais de perto como é que o jornalismo tem lidado com, por exemplo, lei de acesso à informação, que é algo fundamental hoje para se trabalhar, acompanhar o Fiquem Sabendo. Eles têm uma newsletter que é fantástica, muito bem feita, onde eles já mandam, por exemplo, várias bases de dados que eles próprios conseguem via lei de acesso à informação. A Pública mesmo já fez reportagem em parceria com o Fiquem Sabendo consegue a base, e aí a gente articula de fazer uma reportagem e depois coloca eles nos créditos e tal. Então, assim, já tem uma especialização nesse sentido, está aí disponível para quem quiser aprender, se aprofundar. Eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a carreira, não tinha tanta informação a respeito. Eu já estou com 20 anos de carreira. Hoje, o cara que está entrando no mercado, o cara que está entrando como estudante, se ele fizer uma pesquisa simples, ele vai ter assim, um cabedal incrível de informação sobre o tema. Micael? Sim, sim, reitero os que o Thiago está falando aí, eu fiquei sabendo, inclusive, acho que é uma das iniciativas que permitem que iniciativas que às vezes não tem alguém que consiga fazer a raspagem, que tenha tanta habilidade com lei de acesso à informação, e disponibilizando essas bases aí, viabiliza muita reportagem.
O Vinícius tinha falado do Centro Night também, que tem uma série de cursos disponibilizados e que já fiz alguns, são bem úteis. Sobre o que o Zael estava perguntando, assim, eu acho que jornalismo, de modo geral, parte do princípio que é coletivo, né? Eu acho que não é uma atividade que se faz sozinho, que se produz sozinho. Então, partindo desse princípio, o ideal assim, vendo a realidade e também as pesquisas de bibliografia, enfim, que eu tenho visto, é que se tenha uma equipe que, assim, com pessoas com habilidades complementares, né? Como o Thiago estava falando, alguém que vai lá para investigar mais pé no chão, vai mais na rua lá, vai atrás de fonte, vai entrevistar da maneira mais old school, digamos assim. E, enfim, alguém que sabe mais de programação, que vai ter habilidades ali para conseguir raspar uma base que não está exatamente disponível ali para ser analisada, né? Enfim, que ela está pública, mas não está estruturada para ser analisada. Alguém que vai mexer mais com visualização de dados para tentar tornar essas informações mais palatáveis aí, né? Para tentar contar a história de uma maneira visual. Mas, assim, no meu caso específico, eu não tenho equipe, né? Então, eu fui me enveredando, assim, a cada dificuldade que surgia, eu ia atrás de aprender uma coisa nova ali para tentar driblar a dificuldade, né? Então, assim, eu acabei indo para um lado de aprender SQL, de entrar um pouco em Python e tal, para conseguir obter algumas informações para viabilizar as reportagens que eu queria fazer, né? Mas, assim, acho que quanto maior a equipe, quanto mais pessoas com mais habilidades complementares você tiver, mais, como o Thiago falou, mais fundo você vai conseguir ir, mais histórias mais potentes você vai conseguir contar, né? Inclusive, mais volume de dados você vai conseguir, talvez, trabalhar aí para contar essas histórias. Mas eu acho que o ideal é isso, equipe com habilidades complementares para tentar fazer um negócio mais completo. Assim. Eu acho legal que o Night Center ele tem uns cursinhos bastante interessantes, que são cursos que são abertos, né? Às vezes são cursos online, né? São professores, feito nos Estados Unidos, alguns professores são brasileiros, normalmente você tem brasileiros dando aula, né? Eles falam em inglês, mas você tem tradução para tudo que é apresentado. E se você não tem grana para pagar o curso, você assiste assim mesmo, né? Você adquire o conhecimento e não precisa pagar por ele. O Night Center tem essa política dele cobrar o diploma, cobrar o certificado do curso. Então, se você está dentro de um programa de mestrado, por exemplo, ou de uma graduação, e você precisa somar horas, né, para completar o seu curso, então você precisa de um certificado de que você cursou uma determinada disciplina, que fez um determinado curso externo, né, você quer botar lá no seu Lattes, aí você paga um preço em dólar, que atualmente está proibitivo por causa do valor do real, mas você consegue assistir, né, acompanhar esses cursos sem pagar, que é bastante interessante. Eu acho que eu paguei $50 na época, tá? Com, sei lá, então não é muito barato, não é muito barato, mas eu acho que eu paguei menos, acho que quando eu fiz eu paguei acho que $20, uma coisa assim. É que você multiplica por 6, aí fica caro, né? E mesmo assim, não é todo mundo que tem possibilidade de fazer, de pagar por esse certificado. Mas a possibilidade de você fazer o curso me parece muito interessante. Tinha um livro que circulava bastante, que era o Manual do Jornalismo de Dados, em português, que ele é em inglês, mas tem um que circula aí pela rede, que ele está traduzido em português, que também é uma porta de entrada. Desculpa, Zé, ele foi traduzido justamente pelo pessoal da escola de dados, que o Thiago está achando.
E é bem legal a leitura dele. E, assim, eu fiz o curso na época de jornalismo de dados porque eu tinha curiosidade, porque minha formação inicial, eu estudei programação com 17 anos. Estou com 46, então você imagina que não tinha nenhum Windows, assim, eu estudava com DBase 3 Plus, Lotus 123, enfim, então não existia o Windows. Então, com o passar do tempo, lógico, eu fui me atualizando e eu queria entender. Fiz o jornalismo e falei, olha, tem dados para jornalismo também. Eu só fui conhecer quando eu estava na faculdade, eu nem sabia. Eu vi os infográficos, nem passava pela minha cabeça que aquilo ali era feito um trabalho de raspagem, de programação, de tabelas, enfim. Aí foi que eu falei, olha só, eu posso usar um pouco do que eu já tinha de conhecimento lá atrás. Lógico, eu não programo nada hoje. Basicamente, eu uso só esse conhecimento para fundamentar algum livro que eu vou escrever, vou fazer levantamento de alguma informação, mas é bem no raso, assim, não pego quantos milhões de arquivos aí que o Thiago falou, 4 milhões de arquivos para... 4 milhões de sentenças. É muita coisa, cara, realmente, se você não tem como programar isso com um robozinho que ele vai lá e pega informações chaves para pelo menos ir filtrando, para você falar, não, daqui em frente eu vou fazer manualmente, porque eu ainda faço muita coisa manualmente, mas assim, coisa de número de 2.200, por aí. Né? Teve um livro que eu escrevi em 2014, que era sobre os crimes da ditadura, no período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, né? Compreendendo de 64 a 85, mas os crimes no campo. Então, saiu o relatório em 2000 da Comissão Nacional da Verdade, só que pouco se falou sobre a violência contra os camponeses. Então, quem tinha esses dados, cara? Para você achar esses dados, eu tive que ver, igual o Mikhail falou, no old school, pegar livros publicados pelo MST, relatando os casos, confrontar com alguns casos perdidos em outros lugares, e ir fazendo esse crossover, né, esse cruzamento de informações para falar, não, espera aí, tá faltando. E dos casos que tem publicados hoje, não reconhecidos, né, mas que tem publicados que você acha, eu encontrei 125 que ninguém falavam sobre eles, de casos de assassinatos, desaparecidos, e que até hoje a gente meio que ainda toca muito na superfície nesse assunto, como é o caso dos indígenas também nesse período, que pouco se fala e tem poucas informações para se fazer raspagens digitalizadas. Então tem que ser no esquema do jornalismo de dados old school. Vai lá, pega os cadernos, os relatórios antigos, vai nos arquivos públicos e você vai planificando aquilo e transformando em dados digitais. E a estimativa que a gente tem é de cerca de 8 mil indígenas mortos, né? No relatório Figueiredo lá, que eu acho que foi o Marcelo Selic que acabou esbarrando por ele, eu acho que é isso, entre 8 mil e 11 mil indígenas que não entrou na Comissão Nacional da Verdade, estão lá. Tá nesse relatório aí, tem até eu não vou especular muito, mas tem uma história, eu vou colocar como mito, tá? Como mito ou como lenda. Mas diz que o Figueiredo, que era um militar que fez esse relatório aí, poucos dias depois que ele publicou o relatório nos militares, ele morreu. Então, tem uma história meio cabulosa aí que vale a pena também ser apurada e checada com maior precisão, né? Muito bem. Mando para você aí, Vinícius. Só queria fazer esses comentários aí para deixar essas informações também complementares. Então, eu vou colocar na tela, vou pedir desculpa ao Thiago e ao Mikhail, que vai cobrir um pouquinho o rosto deles, mas para a gente fazer a pergunta aqui do Júnior Barbosa, se vocês enxergam a iniciativa de coleta e divulgação de informações sobre a pandemia feita pelo consórcio de veículos de imprensa como jornalismo de dados, e se vocês teriam conhecimento sobre como é a prática deles. Vai lá, Thiagão. Cara, eu acho que sim, eu acho que é jornalismo de dados, porque até onde eu sei, o que eles têm feito é fazer uma atualização diária com base nas secretarias de saúde do Brasil inteiro. Eles pegam essas informações, que são informações que às vezes chegam defasadas, porque nem todos os municípios, digamos assim, entregam os dados no tempo certo, tem dia que tem dia que não tem, e aí eles dão um tratamento gráfico para isso, inclusive, fazem esse comparativo com períodos anteriores, né, as semanas epidemiológicas. Então, eu acho que sim, é um tratamento de jornalismo de dados que é feito pelo consórcio.
A metodologia que eles utilizam, de fato, eu não vou saber responder, mas eu considero um trabalho muito bom, porque, se vocês lembram bem, no começo da pandemia, a gente teve um apagão de dados relacionados à Covid, que o Ministério da Saúde não fazia o trabalho que tinha que fazer. Então, acho que o consórcio se uniu um pouco para dar uma resposta de interesse público a algo que o governo, que é naturalmente público, não estava fazendo. Agora, uma coisa que é interessante, ainda em cima da pergunta, qual que é o nome dela, desculpa, da moça que perguntou? Foi o Júnior Batista. O Júnior, desculpa, em cima da pergunta... Júnior Barbosa. Então, em cima da pergunta do Júnior Barbosa, uma coisa que eu tenho achado interessante, e que a gente na Pública tem feito com frequência agora, é mostrar a metodologia de dados que a gente usa, como é que a gente fez para chegar naquela informação, né? Na própria reportagem que eu citei mais cedo do racismo, a gente coloca a metodologia, como é que a gente fez esse cruzamento, e a gente acabou adotando, tempos depois, sempre no rodapé das reportagens, vai um box com a metodologia de dados. E eu vou até citar uma aqui, que a gente publicou recentemente, que é uma matéria muito interessante, porque ela mostra que no Brasil se registra 2 vezes mais pessoas brancas vacinadas do que negras, também com esse recorte aí de raça. E no pé da reportagem a gente explicou ali, a reportagem é da Bianca, do Bruno, da Larissa e da Ruth, que são repórteres lá da Pública, eles colocam a metodologia direitinho, como é que eles fizeram para chegar nessa informação, que foi uma informação na época que a gente publicou inédita, ninguém sabia, foi utilizada, enfim, inclusive por órgãos governamentais, enfim, para dar uma resposta aí ao público. E é interessante, porque eu vou ler só o comecinho, porque é muito grande, né, senão vai ficar chato aqui, mas tem lá no Metodologia da Análise dos Dados. Os dados de SRAG e da Companhia Nacional de Vacinação foram exportados do portal Open Data SUS nos dias 22 de janeiro e 15 de março, respectivamente. Filtramos os dados classificados como Covid-19, e aí eles vão detalhando como é que foi o caminho para chegar nessa informação. Eu acho que esse mostrar a cozinha de como é que você faz o trabalho é importante, porque traz transparência, dá credibilidade à informação que você está publicando, e você trabalha no território da transparência mesmo, né? Porque como é que os caras chegaram nisso aí? Porque é um questionamento razoável. Como é que você sabe que vocês não estão forçando a mão, né, espremendo ali para que o dado aponte algo que você quer? Porque isso também é possível, né, no jornalismo de dados. Estatisticamente, você consegue torcer números para que eles, de certa maneira, apresentem uma versão daquilo que você quer. Então, enfim, só para concluir aí, eu acho que é importante ter essa transparência. Como o consórcio faz, eu acho que eles têm essa metodologia, e eu acho que seria um fator interessante que outros veículos também implementassem isso. Só antes de passar para o Micael, eu vou botar aqui a pergunta da Renata, porque vem exatamente nesse sentido, né, de falar sobre a questão de cruzar raça, né, faixa etária e óbitos da Covid. Né? Então, a gente ainda não tem uma matéria, pelo menos não da Pública, sobre óbitos, mas já temos aí de vacinação, e está mostrado como é que foi a metodologia disso. Então, vai lá, Micael. Isso que o Thiago está falando é extremamente importante, acredito, porque assim, a gente vem de uns anos aí de um jornalismo muito declaratório, muito baseado em falas, né, enfim, muito sem checar muito bem, e essa transparência, né, abrir essa possibilidade do próprio jornalismo ser checado, acho que é algo importante, né? Com relação aos dados do consórcio lá, no começo da pandemia, até um pouco antes de ter o apagão definitivo, que simplesmente tiraram os dados do ar lá do portal do Sul, do Ministério da Saúde, etc., eu comecei a colaborar com o
Brasil I.O., que é um projeto do Álvaro Justem, lá do Turicas, que é um programador que ele começou a reunir uma série de voluntários e com alguns programadores lá e tal. Eu estava mais como voluntário, na verdade, mas justamente para coletar as informações das secretarias de Estado e compilar isso para ter dados nacionais mais confiáveis, porque desde o começo da pandemia a intenção do governo federal é óbvia de esconder os números, né? De não publicar os dados da pandemia da Covid. Então, a metodologia lá era essa, basicamente, de ir coletando esses dados das secretarias, e aí, enfim, as secretarias agora, depois que a Open Knowledge, que é ligada à escola de dados aí, e outras instituições começaram a fazer uma pressão com relação à transparência, mudou. Mas no começo eles publicavam só no PDF, que tem toda uma dificuldade de se extrair os dados dali, né, e tal, e, enfim, dependia até de um trabalho, em certa parte, manual, né. Mas no caso do consórcio de imprensa, eles também fazem isso. Até onde eu sei, a metodologia deles inclui, como é um consórcio de imprensa que tem, por exemplo, G1, que tem em todos os estados, né, tem afiliadas em todos os estados da Rede Globo, eles fazem essa coleta separada em cada um dos estados, reúnem isso e compilam para fazer ali os filtros e para apresentar aquilo naquele portal do consórcio lá. Mas esses dados das secretarias de saúde aí dos estados, não necessariamente eles são 100% confiáveis, né? Tem uma série de problemas aí também, esses dados da Covid. Se a gente for parar para pensar em invisibilidades aí, e aí o Vinícius entende bem de invisibilidades midiáticas, né? Você tem muitos grupos aí que não estão muito bem representados, né? Os dados sobre Covid com relação à população indígena, ali está totalmente furado aquele negócio. Mesmo nas secretarias, e aqui eu estou falando de Mato Grosso, né? Aqui é um estado com uma população indígena extremamente significante, né? E, assim, você olha os dados da Secretaria de Estado de Saúde e os dados das associações ligadas ao movimento indígena, você vê uma discrepância brutal, assim. Então, mesmo esses dados, e assim, extremamente louvável o trabalho do consórcio de imprensa, beleza, no meio de um apagão de dados, era uma coisa extremamente necessária de ser feita, né? E, enfim, como eu estava relatando o caso do Brasil I.O. aí, já tinha também outras pessoas preocupadas com isso, que já vinham trabalhando com isso. Mas, assim, a base inicial aí, a base de dados que é utilizada por todos, no final das contas, é essa que vem aí dos municípios e passa para os estados e é coletada pelo consórcio de imprensa, ou pelo Brasil I.O., ou por outras iniciativas aí, né? Esses dados, eles são bem problemáticos, assim. A gente tem muitos casos por exemplo, aqui em Mato Grosso, eu vi várias vezes no primeiro pico que deu no ano passado, a secretaria atrasando a divulgação de boletim, deixando, quando viu que tinha muito caso acumulando, de segurar, e aí você via que daqui uma semana tá saindo no boletim um dado, uma morte que já era para ter saído 5 dias atrás, e você imagina, né? Provavelmente não saiu porque, enfim, o número ia ficar muito feio, né? Então, esses dados são, sim, extremamente problemáticos, mas é o dado que a gente tem, porque, enfim, tem que ser dados públicos e quem coleta isso é o poder público, e são dados muito úteis, mas tem que ser visto, assim, com alguma cautela, alguma ressalva. Eu queria só fazer um comentário específico aqui sobre Mato Grosso, né? A Secretaria de Saúde de Mato Grosso, ela emite todos os dias um boletim, né, com os dados da Covid do dia, tá certo? E é interessante, assim, vocês estão reclamando de PDF, o boletim da Secretaria Estadual de Mato Grosso, ele é um JPEG, ele não é PDF, né?
Então, você tem que escrever, né, ou digitar os dados que estão nela. E ela traz, e veja como é importante a visualização dos dados, né? A gente não está falando nem de torturar dado, né? Porque dado é que nem estatística, né? Você tortura os números até eles dizerem o que você quer. Por isso é tão importante o que o Thiago estava falando, de colocar a metodologia que foi utilizada para coleta e tratamento daqueles dados que você está apresentando. Né? Isso é muito importante para a credibilidade do trabalho jornalístico. Mas ele traz, então, um JPEG, traz uma imagem, né, que traz um número bem grandão de sarados, né, curados da Covid, um número um pouco menor de infectados pela Covid, traz um númerozinho, né, de quantos estão, quantos leitos você tem ocupados, quantos leitos você tem disponível de UTI e de coisa, quantas pessoas estão em isolamento domiciliar, né? Eu tive Covid e perguntei para minha médica onde é que esses dados estavam sendo coletados, e a médica não tinha a menor ideia de quem é que coleta esses dados, como é que coleta esses dados, e coloca o número total de mortos. Lá embaixo, menorzinho, é o número total de mortos. É o número total de mortos desde janeiro do ano passado, desde fevereiro, março do ano passado. Né? Então, para você saber quantos morreram na estatística do estado de Mato Grosso de ontem para hoje, você tem que ter o JPEG de ontem para subtrair do JPEG de hoje para você saber quantos morreram nas últimas 24 horas. Né? Esta é a informação que o estado de Mato Grosso, que a Secretaria de Estado de Mato Grosso disponibiliza visualmente, bonitinho, e é reproduzido pelo Olhar Direto, pela Gazeta, por todos os veículos digitais aqui, né, o MediaMarkt, os veículos digitais aqui do estado, que a população tem acesso. Né? Então, quando a gente faz parte de grupos de indígenas, por exemplo, né, de trabalho com saúde indígena e tudo isso, então a gente sabe a informação que o Micael deu, que o número é muito diferente, né, entre os mortos, indígenas mortos por Covid, nos números oficiais e os números, né, recolhidos pelas ONGs, né, é mais do que o dobro, né, é um negócio realmente, é um genocídio, né, e esse não é o programa para a gente tratar de genocídio indígena, mas é um genocídio, é mais um genocídio, né, indígena, como foi durante a ditadura, como foi nos últimos 500 anos. Então, e lá, cada vez que publicam nesses grupos, eles publicam, olha, subtraindo de ontem para hoje é tanto. Mas é uma informação que assim, os grupos estão pegando, né? Porque o Estado não fornece esse dado limpinho. Né? Se o jornalismo não pega esses dados e trata esses dados devidamente, né, e publica esses dados devidamente, está escondendo. Está escondendo. Né? Bom, você quer fazer alguma coisa? Para ser bem justo, eles começaram recentemente a publicar os microdados, né? Os dados abertos, assim, cada caso a caso e tal. Mas está uma bagunça completa ali, você tem mais trabalho limpando aquilo ali do que se às vezes você ir compilar por conta própria, os dados diários. Ainda é extremamente problemático. Muito bem. Eu quero fazer Você vai continuar no mesmo assunto do Mato Grosso aí, dos dados do Covid? Não, pode continuar. Eu ia fazer um questionamento, porque eu juntei uma informação, eu já tinha essa pergunta aqui, mas o Thiago falou uma coisa, o Micael falou outra, e agora eu fiquei com uma curiosidade maior, porque assim, a gente fala de trabalhar com dados e sabe que isso leva tempo, né? Leva bastante tempo para você fazer raspagem, coleta de informações, checagem, saber de onde estão vindo, se são, né, se estão coerentes com o que foi publicado na época, checar com outras informações que saíram no período, porque a gente sempre está falando de coisas, quando a gente trabalha com dados, possivelmente, não no caso do Covid, que é uma coisa que a gente está constantemente sendo alimentado agora por causa do consórcio de veículos de imprensa, mas você vai fazer uma reportagem fria, assim, uma coisa mais antiga, você tem que checar os dados e ver o que saiu na época também. Isso leva muito tempo para ser produzido.
né? Vocês que publicam mais aí, vamos dizer, periodicamente, o Thiago e o Mikhail, né? Que eu trabalho mais com livro-reportagem, então o meu é uma coisa assim mais longa, né? Então eu imagino que leva bastante tempo. Eu queria que vocês falassem sobre esse tempo, que o Thiago até falou que teve uma reportagem que ele fez, que ele citou, levou 3 meses para fazer essa verificação aí só de dados. E, cara, nós sabemos que tempo é dinheiro, a gente tem que pagar as contas. Então, o jornalismo de dados, se você focar só no jornalismo de dados, como ele é demorado de ser feito, isso daí dá para manter uma carreira como jornalista e trabalhar só com jornalismo de dados? Ou digamos que sonhar, é um sonho impossível? A gente tem que trabalhar misturando tudo, porque só dados não vai dar, porque leva muito tempo para se produzir um material. Aí eu começo com o Thiago aí, para falar sobre isso, sobre esse mercado de trabalho, esse período de tempo de demora, e se, cara, dá para ganhar dinheiro fazendo isso, apesar do longo tempo, né, para produzir uma reportagem. Não, legal, essa pergunta é boa. Eu vou dizer que pensar em ganhar dinheiro sendo jornalista, você já está começando errado, né? Mas para pagar as contas, pelo menos. Eu estou brincando com você, eu entendi. A minha primeira aula no primeiro semestre de jornalismo é sempre isso, cara. Se você entrou em jornalismo para ganhar dinheiro, para ter férias, para ser reconhecido pelo seu trabalho, você está na profissão errada, vai escolher outra faculdade. Agora, se você quer mudar o mundo, você está no lugar certo. É isso, né? É a melhor profissão do mundo, segundo o Gabo, né? Às vezes ele tem razão, às vezes ele não tem. Depende do que você faz. Mas, cara, eu acho assim, eu acho que até falando nisso de remuneração, e aí respondo a sequência, o jornalismo é uma profissão precarizada, né? Em essência, sempre foi e continua a ser. E eu não acho que necessariamente você ser jornalista em qualquer área, independente de você ser jornalista de dados, jornalista especializado em ciência, assim, remuneração acho que não é a questão. Acho que isso não se põe muito na mesa, assim, você é um jornalista, ponto, você vai ganhar de acordo com eventualmente com o que o sindicato paga ou com o que o seu contratante como freela vai te pagar, e aí depende muito de como é que você propõe a pauta, do tempo de execução da pauta. Na pública, felizmente, a gente tem a condição hoje de fazer pautas longas, que levam um pouco mais de tempo de apuração. Quando você é freelance, você não tem muito essa possibilidade, você tem que, enfim, como você falou, fechar as contas do mês. Então, você já modula a proposta do que você vai fazer pensando nisso. Qual o tempo que eu vou levar para executar isso daqui? Seja dados, seja vídeo, seja podcast, independe, sabe, do formato jornalístico que você imaginou. Agora, eu acho o seguinte, o jornalismo de dados virou um gênero da profissão. Eu tenho muito essa sensação, assim, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas nos últimos 5, 6 anos, eu vi assim, um crescimento substancial de profissionais que só trabalham com isso e atuam nessas áreas. Tanto é que os veículos de comunicação, dos grandes aos pequenos, têm apostado muito nesse formato, né? E você vê que funciona, tem dado certo, muita coisa, muitas investigações, elas têm surgido a partir disso, dessa tabulação de planilhas e tal, que são coisas que, em geral, você não imagina muito, mas tá ali, né? A coisa vai, aparece, você dá um furo de reportagem, muda uma situação grave que está acontecendo. Então, assim, é um formato que é uma realidade e eu acho que veio para ficar como gênero. Dito isso, cara, eu acho que se você pretende ser jornalista de dados, só de dados, talvez você tenha que apostar um pouco nisso que eu falei lá no começo, que é ser capaz de chegar até o fim da informação. Que é chegar, isso, ser capaz de criar um robozinho, coisas do tipo, porque aí você tem uma vantagem profissional, né? E no mercado brasileiro, eu acho que isso faria diferença, se você pensar ser só isso. Agora, eu não recomendo, né? Eu sou da tese de que você precisa saber um pouco de tudo e fazer bem um pouco de tudo, assim.
E isso também implica uma certa precarização, mas quando você é um freelancer, por exemplo, dependendo do veículo que você vai propor a pauta, você tem que ter esse olhar, né? Então, às vezes você fala, poxa, o veículo X ali, eles curtem mais uma coisa mais didática, com um videozinho, com uma coisa, sabe? Então, esse tipo de formação, assim, já te ajudaria a modular melhor o que você faz e a quantidade de coisas que você é capaz de fazer. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, viu, Israel, mas se eu não respondi, você me dá uma bronca aí que eu tento responder melhor. Não, respondeu, tá bem respondida. Eu até quero fazer tirar até uma outra dúvida, assim, porque como eu não produzo para vender reportagens, então eu também tenho essa curiosidade, claro, e eu sempre pergunto para alguns colegas jornalistas também sobre como é que é, porque eu fico imaginando, poxa, cara, eu vou produzir uma reportagem de dados assim que eu vou a fundo, vou trabalhar bastante, né? Vou ficar aí 3 meses trabalhando nela, digamos. Será que eu vou conseguir cobrar o que ela vale? Ou eu vou ter que vender igual uma reportagem que eu faço em 2 dias aqui, falando com 3 fontes rapidamente ali, ligando, tal, escrevendo ali, sabe, os 3.000 caracteres, mandando com uma imagem. Será que eu consigo equilibrar o valor pelo valor que elas têm? Porque realmente, uma que você fica 3 meses produzindo e uma que você produz em 2 dias, é lógico, e mesmo que ela seja tão importante quanto, porque às vezes você pode... Um furo de reportagem, às vezes é uma ligação que você dá, outras 2 pessoas que você checou, você botou no ar, a reportagem ficou importantíssima. Não estou dizendo que elas não são importantes, as duas têm importâncias, né? Só que uma leva mais tempo, outra leva menos tempo, então seriam valores diferentes. Isso é uma grande dúvida mesmo, para precificar, né, o tipo de reportagem. Acho que às vezes um furo dado com uma informação de bastidor, e tem gente que sobrevive fazendo só reportagem de bastidor de política, também como o Thiago estava falando, o jornalismo de dados virou meio que um gênero, uma especialização, digamos assim, né? Algo nessa linha. Assim, do meu ponto de vista aqui, eu trabalho com jornalismo local, né? Então, assim, uma realidade acho que é um pouco diferente da que o Thiago está explicando aí. Ainda existe aqui uma dificuldade de fazer as pessoas entenderem, né, nessas redações, e não só onde eu trabalho, mas em redações locais, de modo geral, as possibilidades que esse tipo de jornalismo oferece ainda, né? Ainda tem um trabalho de tentar criar uma cultura, tentar ver se tem valores compartilhados ali que permitam a realização desse tipo de jornalismo, né? Eu, particularmente, no meu entorno ali, eu fico batendo tanto na tecla que, à medida que o tempo vai passando, os espaços vão se abrindo, né? Mas ainda não é uma coisa muito amplificada isso, né? Não é uma coisa muito comum. Mas eu acho que é possível, e tanto é que, enfim, como o Thiago estava falando, a gente tem eu conheço muitos jornalistas que vivem de fazer freela de jornalismo de dados, assim, só disso, né? Mas acho que é escolher um caminho, né? Às vezes você vai escolher só se especializar nisso, e acho que tem espaço em termos de mercado para isso, mas não recomendo também, não. Até porque, pelo menos do ponto de vista que eu temos dois votos de não recomendo. Porque acho que mesmo assim, você pode fazer a reportagem com dados com uma quantidade absurda e massiva de dados lá e chegar num furo muito bom, mas se você não tiver habilidades para explorar outros caminhos, porque assim, as bases de dados são um tipo de fonte, né? Enfim, você tem outros tipos ali, outras possibilidades que às vezes você vai precisar delas também para complementar essas reportagens, e você vai precisar de outros tipos de investigação, e acho que o jornalismo de dados tem um pouco a ver com investigação, né? Tem outros tipos de investigação que você vai precisar para chegar na história que você precisa contar ali, né? Então, assim, não recomendo ser só um programador jornalista, algo assim, acho que não funciona, não. Está respondido. Vinícius? Muito bem, então eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente para vocês, que é sobre acesso à informação, não só a lei de acesso à informação, mas também, e principalmente isso, né? E acesso a dados governamentais, que é uma grande fonte de jornalismo de dados.
O Tiago, com certeza, está aí na batalha há muito tempo, né? Essa é uma lei que já tem alguns anos, né? Essa própria matéria que ele fez sobre o racismo no sistema prisional paulista, né, está mostrando alguma coisa. Ele teve uma facilidade maior porque não tinha, né, um CAPTCHA lá para barrar o robozinho. Então, o robozinho conseguiu pegar essas informações mais cedo. Agora, ele fez isso em 2017, é isso, Thiago? A base de dados? 2017, parece que ele falou, né? A reportagem é de 2018, mas a base que a gente usou foi de 2017. De 2017, né? Fizeram a reportagem durante o ano de 2018, mas ela me parece que foi publicada no começo de 2019, se não me falha a memória, era isso? Foi exatamente no começo isso. de 2019. E aí a gente tem uma mudança de governo de 2018 para 2019. Vocês perceberam uma mudança de posição também do governo federal e dos governos ou dos governos estaduais em fechar as informações, em dificultar o acesso às informações, em bombardear a lei de acesso à informação, de esconder mais esses dados ou não? Porque me parece, quando a gente falou do consórcio, o consórcio não existia no começo da pandemia, né? Ele foi obrigado, de certa forma, a ser formado pelo governo, quando o governo passou a não entregar informação nenhuma, né? Então, eles estavam muito confortáveis republicando o que o governo estava emitindo. E aí eles precisaram correr atrás deles mesmos, procurarem as secretarias estaduais para compilarem essas informações e consolidarem essas informações. Então, eu queria saber de vocês se vocês tiveram ou têm hoje mais dificuldade de conseguir acesso a esses bancos de dados, a essas informações governamentais, ou não. Ou se os processos continuam o mesmo. Como se diz, né? Está tudo funcionando normalmente. As instituições estão funcionando? Será? As instituições estão funcionando normalmente? Eu começo? Pode ser. Sim, estamos com um governo que tenta, de todas as maneiras, restringir, sim, dificultar, sim, o acesso à informação pública. Acho que, no caso do governo Bolsonaro, isso é muito nítido para os jornalistas que trabalham na lida, né, com a LAI. As tentativas de restringir a LAI, inclusive, elas aconteceram no governo Bolsonaro, né? É isso, né? Um governo autoritário, ele não quer ser transparente. Então, de certa maneira, quando Bolsonaro foi eleito, já se esperava um endurecimento nesse sentido. Mas é isso, é uma lei criada no governo da Dilma Rousseff, que é uma lei importantíssima. Eu acho que a lei de acesso à informação, ela é, para o jornalismo, fundamental, porque antes dela era muito mais difícil você conseguir acesso a informações governamentais, né? Mas é isso, você está lidando numa seara em que, ao mesmo tempo que tem que ser público, e uma lei exige que seja público, o governo não está tão interessado em que seja público, porque sabe que você vai apontar problemas relacionados a ele. Então fica ali aquele jogo de finge que eu tô indo e não vou. É um pouco isso. A gente teve alguns casos aí na pública de ter que, assim, porque é isso, quando você faz o pedido de lei de acesso à informação, eu não sei se todo mundo está familiarizado, eles têm um tempo de resposta, né? Para lá. É importante você explicar como é que funciona a lei de acesso à informação e qual que é esse tempo. O que isso... O Micael pode até me corrigir isso, mas leva em geral, você faz o pedido, eles têm, acho que um prazo de 20 dias, de 20 a 30 dias para responder, pode ser prorrogado esse prazo, né? E você, se recebe uma resposta negativa, por exemplo, você pode recorrer da decisão. Enfim, tem uma série de camadas recursais na lei de acesso à informação
que estão à sua disposição. Então, na verdade, assim, é um campo em descoberta, e que o Fiquem Sabendo sabe muito bem como é que você utiliza esses meandros, e não só Fiquem Sabendo, a ONG Artigo 19 também é muito boa nesse sentido para ajudar a desvendar esse sistema aí da Lei de Acesso à Informação. Mas nesse movimento recursal, você pode até entrar na justiça para obter as informações. Acho que um caso muito claro que aconteceu no governo Bolsonaro foi com o atestado da vacinação dele, não. O atestado sobre se ele tinha ou não Covid, né? Lembra dessa história? Que o Estadão entrou com lá e aí não deram, entrou na justiça, enfim, foi todo um imbróglio ali, e depois a coisa aconteceu. Agora, assim, governos anteriores, por exemplo, o governo do Temer, o governo da Dilma, né, que quando começou com isso daí, a coisa estava em implementação também, então tinha muito problema. O país teve que meio que, os governos começaram a ter que se adaptar à lei, né? Hoje eu acho que avançou muito o sistema, mas tem esse outro lado aí de querer barrar o acesso mesmo. Você tem que, se você tá com sangue nos olhos, vai até o fim que você vai conseguir. Senão eles vão te dar vão falar, tem um termo que eles usam muito, né, que é o seu pedido é desarrazoado, que é um termo que eles usam, quando você faz fala, eu queria a base da FUNAI de, sei lá, indígenas com coronavírus, aí eles falam, é um pedido que, putz, não temos como, é um pedido desarrazoado, aí você tem que ir lá, recorrer, enfim, você tem que usar estratégias de saber como é que você pede aquela informação de uma maneira a pensar que eles não vão poder te negar aquilo, porque se você fizer o pedido de qualquer jeito, eles vão negar o pedido, em geral. Ou eles vão te mandar uma coisa que não tem nada a ver com o que você pediu, uma base X, que não vai ser útil para o seu trabalho jornalístico. Micael? Assim, o princípio da lei aí é que, assim, qualquer informação que seja ou produzida ou mantida por entes públicos, né, e aí desde prefeitura e suas secretarias até o alto escalão da Presidente da República, são informações públicas com alguns casos muito específicos de sigilo, e esse sigilo também ele não é para sempre, né? Esse sigilo ele também é retirado de tempos em tempos, só para dar uma explicada para quem talvez não esteja muito acostumado aí. E tem esse prazo aí, são 20 dias, podem ser prorrogados por mais 10, e se tiver uma resposta negativa, ou às vezes vem uma resposta parcial também, enfim, eles dão acesso a só uma parte das informações que você pediu, você pode recorrer e assim, mas hoje, no governo federal, é onde se tem a lei de acesso à informação funcionando da maneira assim, mais próxima do que se pensou quando a lei foi feita, né? Ela vinha funcionando muito bem, mas a partir de 2019, sim, o governo Bolsonaro vem nitidamente atacando a lei, porque quanto mais autoritário, menos se quer questionamentos, né? A democracia exige que se tenha informações suficientes e dados para se discutir políticas públicas, né? O governo autoritário, enfim, ele quer decidir por ele próprio, da cabeça dele, o que mais lhe convém. Mas, assim, eu tive um caso específico, pessoal, que eu tinha feito matéria com dados sobre recursos recolhidos de multas ambientais, por exemplo, que era uma coisa que eram dados muito fáceis de se conseguir por pedido de lei, e eu fui pedir no final do ano passado para atualizar uma matéria que eu já tinha feito, ia fazer outra, e assim, tinha dados de 3 anos seguidos já disponibilizados pela lei, e eles negaram. Eu fiquei tipo assim, por quê, né? Mas negaram porque dizendo que era um pedido genérico daí, né? Que é outro termo que eles adoram, além do desarrazoado, que é falar que é um pedido genérico. Você não especificou exatamente o que você quer e a gente não conseguiu entender o que você está me pedindo. Então, existe essa dificuldade. Eles tentaram... A questão do prazo da lei é uma coisa extremamente importante,
porque na medida que a lei diz que eles têm um prazo para te responder, se eles não te responderem, o servidor público, que é o responsável por aquela informação, ela prevê responsabilização ali, né? Enfim, pode responder até por improbidade administrativa, pode tomar uma suspensão, enfim, casos muito graves, chegar a uma eventual demissão, né? E o governo Bolsonaro tentou suspender, enfim, fez um decreto suspendendo efetivamente, que o decreto depois foi suspenso, né, no STF, mas tem esses ataques aí. Mas nos outros, nos outros níveis de governo, a Laia, ela nunca teve muito em funcionamento, assim. Você pedir informações de lei de acesso à informação para prefeituras que estejam fora da região metropolitana, de regiões metropolitanas, assim, de modo geral, é um pesadelo, né? Porque às vezes tem um servidor lá que é para responder e aí eles ignoram prazos e tal. O governo do estado aqui, até janeiro desse ano, o decreto estadual, a regulamentação estadual da lei não tinha o prazo, então, assim, eu fiquei com pedidos aí de 1 ano e meio sem ser respondido, sendo que o prazo da lei é de no máximo 30 dias, né? Então, assim, nas outras esferas existe uma dificuldade ainda de fazer a lei funcionar, mas o negócio é ir fazendo os pedidos e encher o saco, cara. Eu cheguei num ponto assim que eu não tô nem aí, eu vou encher o saco mesmo, e eu faço pedido e entro com recurso e fico lá batendo em cima. Tanto é que até então eles não tinham os prazos. Eu desconfio que, obviamente, não só eu, mas outros jornalistas e legislação de informação é uma coisa extremamente importante para pesquisa também, né? E então muita gente que veio batendo tanto no governo do estado que o governo chegou um pouco e falou: não, peraí, a gente vai ter que regulamentar esse negócio aqui e botar o prazo de fato aqui, porque senão porque já tinha gente entrando na justiça para conseguir informação e tal. E porque, assim, você pode entrar na justiça, mas o judiciário é o último caso, porque ele custa, né? E o princípio básico da lei de acesso à informação é que a informação pública ela tem que ser oferecida de graça, né? Porque ela é a informação que está na Constituição, que o cidadão tem direito de saber, para ele saber o que o governo está fazendo e o que o governo tem que fazer, né? Para onde que tem que ir, qual que é o destino político, né? Então, o Thiago está colocando a consulta do ESIC aí, do governo federal, a busca da CGU, eles colocam lá os pedidos já respondidos e também os antecedentes, a jurisprudência, digamos assim, dos pedidos de lei de acesso à informação, que você pode pegar respostas de outras pessoas que já foram dadas e também jurisprudência para fazer seus próprios pedidos e fazê-los de uma maneira que eles não possam dizer não, né, digamos assim. Mas, sim, existe essa dificuldade, mas como eu falei, em âmbito estadual e municipal, acho que ela nunca chegou a um ponto de ser muito atendida, mas a má vontade em responder, ela é transversal entre todas as esferas aí. Concordo totalmente, viu? E nesse ponto, só para complementar rapidamente, de fato, o sistema de lei de acesso à informação do governo federal, ele funciona tecnologicamente, digamos assim, ele funciona bem, né? Você faz o pedido, envia e tal. A questão é depois, né? E do ponto de vista dos municípios ainda é um grande problema, né? Que tem muito município. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, muitos ainda não têm esse sistema, um sistema claro, prático e eficiente implementado. A gente tem aqui no interior, já me deparei com casos de que não era 2020 ainda, mas o pedido tinha que ser feito presencialmente com um protocolo lá na secretaria, na controladoria do município lá para ser atendido. Teria que andar 800 quilômetros. Mato Grosso não é um estado muito pequeno, né? Muito bem. Temos aqui uma pergunta aqui do Davi Vitorazzi, também aluno
da graduação aqui, né, de jornalismo aqui na UFMT, o Davi está perguntando se a lei de acesso à informação também é aplicada em casos de judiciário, em relação à estrutura, orçamento, etc., e não de um processo específico. Sim, Davi. Não que essa informação esteja... Porque, assim, a lei da transparência, que é uma lei anterior à lei de acesso à informação, ela prevê que todas as informações com relação, desde salários dos magistrados e dos servidores, e do gasto de planejamento de orçamento, execução orçamentária e todos os gastos, tudo que é feito com dinheiro público, em tese, tem que estar disponibilizado ali no portal de transparência, né? Não te digo com segurança assim, que isso nem sempre acontece, né? Teve um caso recente, Micael, que eu não vou me recordar dele agora, mas teve um caso que um juiz contestou a informação, porque publicaram, não foi? Uma lista com informações. Foi um caso raro que apareceu aí na imprensa, né? Tocou nesse assunto, eu lembrei, eu não vou saber especificar qual foi. Se eu não me falha a velha memória, foi no Paraná, né, divulgaram os ganhos, né, dos juízes do Paraná, né, dos procuradores do Paraná, e que muito acima do teto de ganho do funcionalismo público, porque eles vão juntar aquele monte de penduricalho, licença-prêmio, e férias, e diárias, e não sei o que. Aí você viu, o cara tá ganhando 100, 150, 200 mil reais por mês, aí os caras ficaram incomodados. Né? Mas esses dados estavam públicos, né, no portal de transparência. Qualquer servidor público, se você souber o nome completo dele, você entra no portal de transparência e sabe quanto que ele recebe. No meu caso, por exemplo, você entrar lá e quiser saber quanto que eu ganho na UFMT, isso é transparente lá no portal de transparência. Meu nome é Vinícius Guedes Pereira de Souza, né? Esse é o nome completo. Se quiser o CPF eu não vou dar aqui, mas tá lá, né? O dado, você pode saber qual é o meu salário e ver quanto que a gente ganha por aqui. E aí, só que o que aconteceu? Os juízes não estão acostumados, os procuradores não estão acostumados, né, a terem a sua vida devassada pelos meios de comunicação e processaram os jornais, né, os jornalistas que fizeram essa matéria, mostrando que eles ganham muito mais do que o teto do funcionalismo público. Israel, vamos fazer mais uma pergunta? Não, achei que o Micael ia completar, porque eu interrompi ele, né? Só para complementar o que o Davi perguntou aí, e se eventualmente não está lá, a lei de acesso à informação ela serve para isso também, para você questionar, porque ela divide lá entre transparência passiva, que é aquilo que já deve estar disponível, que é o caso desses gastos básicos aí de pagamento de servidores e outros gastos para funcionamento básico daquele poder ali, no caso judiciário. Mas a lei de acesso à informação tem a transparência ativa justamente para você poder ir lá questionar, falar, olha, essa informação aqui era para estar pública e não está, e enfim, você faz a solicitação lá e em tese é para eles te responderem com a informação. Aí, Vinícius, quer indagar o Thiago e o Micael? Porque eu ainda tenho uma bateria de questões, mas eu sei que o nosso tempo já está se esgotando aí, né? Que nosso tempo já está se esgotando. Né? Mas eu acho muito importante fazer uma pergunta para ambos, né, do que é jornalismo e do que é o jornalismo de dados. Né? Qual a importância do jornalismo e qual a importância de você ter dados. Por que é importante a gente transformar esse dado, essa planilha, essa coisa crua e dura, né, 6 lados numerados, né, para dizer o que é um dado, e transformar isso em histórias de vida, e como isso impacta as pessoas, como isso afeta a vida do leitor, como é que o leitor se identifica com uma história que está sendo contada a partir de uma coleta de 4 milhões de processos, por exemplo. Vou começar com o Thiago e depois o Micael. Legal, Vini. Bom, eu acho que, de certa maneira, você pergunta meio que já respondendo também, mas a minha visão mais genuína, assim, sobre jornalismo é que a gente conta histórias, a gente traz histórias à tona, sejam histórias
mais investigativas, sejam histórias com um viés mais de serviço, mas acho que o jornalismo ele tem um critério fundamental para mim, que ele tem que ser necessariamente de interesse público, né? Então, eu acho que, a partir dessa concepção mais geral, quando você trabalha dados, você tem que transformar esse dado, né, trazer para o público leitor, para o telespectador, para o teu ouvinte, algo palatável da realidade dele, né? O dado bruto, concreto, ele é isso, ele é bruto, concreto. As pessoas querem saber como que aquilo impacta a vida delas e por que aquilo impacta a vida delas, né? Então, eu acho que o papel do jornalismo em si e o jornalismo de dados especificamente é meio que transformar fazer essa mineração e trazer isso de uma maneira didática para as pessoas entenderem do que se trata. E, além disso, eu acho que o jornalismo de dados tem uma função fundamental nesse momento que a gente está passando, de pandemia, que é quando você não tem a possibilidade de fazer o campo, de você ir para a rua, no tete-a-tete, ver as pessoas, ele se torna uma ferramenta de investigação muito, muito única. Na pública, a gente tem usado muito jornalismo de dados nessa pandemia, porque toda a redação está em home office. E a gente decretou, até que se tenha segurança sanitária, que nenhum repórter vai para a rua se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Então, por exemplo, a gente teve um trabalho muito importante que a gente fez esse ano, que é sobre a relação das queimadas na Amazônia brasileira com o coronavírus, né? Então, quer dizer, quando junta essa tempestade perfeita, muitas pessoas foram para os hospitais com tosse, sem saber se a tosse era da fumaça ou se era a tosse do coronavírus. Então, a gente teve que fazer um trabalho de jornalismo de dados, de buscar informações sobre síndrome respiratória aguda, para tentar entender essa dinâmica no universo da Amazônia. E a gente conseguiu, com muita dificuldade, porque o Ministério da Saúde não facilitava na transparência dos dados, atrasava muito, mas a gente conseguiu publicar e mostrar essa realidade, um pedaço dessa realidade, de uma forma muito humana, clara, a partir desse trabalho de dados. Então, eu acho que minha resposta é um pouco por aí, né? Você tem que usar sempre o jornalismo a favor do público, a favor do interesse público. E o jornalismo de dados se insere nesse contexto. Eu acho que eu gosto particularmente dessa definição que o Thiago dá, de que jornalismo é contar histórias, e quando você está fazendo jornalismo de dados e está usando dados para contar essa história, você tem uma oportunidade, eu acredito aí, de dar mais significado para o contexto, dar mais uma dimensão da realidade. Às vezes, jornalismo de dados é utilizado e é muito útil nesse sentido para, às vezes, tem algum acontecimento que está ali no dia a dia e tal, que, enfim, já foi noticiado pelo hard news, assim, né, pelo noticiário normal, e o jornalismo de dados ele serve para te dar uma dimensão daquela questão ali, né, te dá uma... os números são úteis, nesse caso aí, muito para dar essa contextualização, né? Mas também para ir atrás de histórias que, pela cognição humana, assim, às vezes não seria possível, né? No caso, tipo, analisar 4 milhões de entradas ali, ou 4 mil sentenças, enfim. Acho que é nesse sentido aí. É importante para contextualizar e para dar uma dimensão da realidade, e às vezes a realidade também é uma função do jornalismo, que é fiscalizar o poder público, né? E às vezes também de achar novas histórias aí que às vezes por outros meios não seriam possíveis, né? Tipo, contar a história de como que a desinformação está circulando em determinadas redes ali, em alguma rede social, que só é possível com ferramentas de data science, enfim, e utilizadas para o jornalismo, né, a favor do jornalismo. Muito bem. Israel? Eu só ia comentar que, enquanto eles estavam falando de histórias de vidas, né, que no jornalismo a gente
realmente a gente conta bastante histórias de vida para impactar a nossa sociedade e até buscar um aperfeiçoamento de nós como seres sociais, né? E eu lembrei que a gente está sem orçamento para fazer o censo, né, cara? E eu acredito que esses dados, eles vão impactar enormemente. Quando falou-se de histórias de vida, eu falei, poxa, é verdade, né? Como que a gente vai contar a história do povo brasileiro, né? Porque a gente tem um censo aí de 10 em 10 anos, e o que vai ser agora sem esses dados? Isso vai impactar vocês também, né, em algumas publicações que vocês vão fazer, ou a gente vai ter que escrever sobre só a falta mesmo desses dados? Porque a falta de dados também é uma informação relevante que você tem que dar, né? Queria que vocês comentassem sobre essa questão do IBGE, aí vai até para o professor Vinícius também, que eu acho que ele deve estar muito mordido com esse caso aí da falta de orçamento aí para o censo. A gente tenta ensinar os alunos de jornalismo que a falta de informação é em si uma informação, né? Então, muitas vezes, o repórter tem a pauta tal, e fala, olha, eu cheguei, mas o cara não quis me dizer, o outro não quis me dizer, o outro não quis me dizer. Querido, a pauta é exatamente essa. A pauta é exatamente o que não estão dizendo para você. A pauta é entender por que é que estão escondendo isso de você. Então, eu acho que o IBGE deveria ter sido feito no ano retrasado, foi adiado para o ano passado, foi adiado para este ano, e o orçamento que se tem para este ano do IBGE foi cortado em 90%. Essa é a informação, né? E a tragédia disso é uma tragédia que vai repercutir no Brasil inteiro, não é no jornalismo, não é no meu trabalho, porque, para mim, não ter essa informação é exatamente uma informação. Tá certo? Agora, como é que você vai fazer política pública, né, numa cidade se você não sabe quantas pessoas vivem nessa cidade? Como é que você vai fazer uma política pública de distribuição de renda, por exemplo, de um Bolsa Família, se você não sabe quantas pessoas estão passando fome no país, né? Como é que você vai fazer uma política pública de moradia se você não sabe quantas pessoas você tem em situação de rua numa cidade como São Paulo, né? É totalmente irreal os dados que nós temos de população de rua em São Paulo, em situação de rua em São Paulo. É totalmente irreal. E como é que você vai saber quanto dinheiro você precisa investir para solucionar qualquer tipo de problema se você não tem a informação de qual é o tamanho desse problema? Então, isso é uma tragédia, que vai ser mais uma tragédia desse governo, que nós vamos levar décadas para consertar. Porque uma falha num processo como o do IBGE, que tem mais de 50 anos, se não me falha a memória, né, é terrível. É terrível. É uma coisa que isso não aconteceu durante os governos militares, né, e que agora nós estamos enfrentando isso. Então, este apagão de dados, esta forma de se lidar com os dados, que é uma forma militar, porque a informação para o militar, ela é o oposto. Eu tive tive a oportunidade de conversar com o pessoal de comunicação do Exército, né, e ver como é que eles fazem curso de formação de comunicação dentro do Exército, né, e a dificuldade que se tem de lidar com a informação dentro do Exército. Porque a informação para o Exército, ela é fechada, ela é de domínio da tropa, do general, de quem faz a estratégia. Ela é tratada como perigosa. A informação é sempre perigosa. Então, eles fecham a informação e trancam a informação, e pouquíssima gente tem acesso a essa informação. No jornalismo, na democracia, a informação tem que ser transparente, ela tem que ser auditada, ela tem que ser buscada, encontrada, demonstrada e publicada. É isso que a gente faz, é pegar essa informação e publicar. Não à toa, jornalista é alvo deste governo. É alvo deste governo. Tiago? Vini, eu achei sua resposta brilhante, cara, porque eu ia pegar justamente nesse ponto da questão das políticas públicas, né, para responder essa questão do IBGE.
Porque realmente, se você não tem dados sobre a sua população, você não consegue planejar. Você não consegue planejar o futuro, não consegue dar uma dinâmica justamente de políticas públicas necessárias para melhorar setores sensíveis que estão, enfim, capengas. E acho que o fato do IBGE estar nessa situação, como outros órgãos, né, só mostra como o governo Bolsonaro ele é um governo autoritário que corrói o sistema por dentro, né? Então, quer dizer, ele destrói a democracia criando caos. Então, ele vai lá na FUNAI e coloca um presidente anti-indígena, ele vai na Fundação Palmares e coloca um negro que é contra, que é racista, e assim por diante. E no IBGE, provavelmente vai seguir o mesmo caminho, né? É isso. Acho que não tem outro nome a ser dado a esse governo que não um governo autoritário, um governo de extrema-direita, né? O que eles estão fazendo é terra arrasada. De fato, a gente vai levar anos, décadas, para recuperar o que foi construído na nossa democracia tão jovem. E para o jornalismo é a mesma coisa. Se você não tem dados, você tá ferrado, cara. Porque, tipo, como é que você, né? Você viver do jornalismo só à base de depoimento e tal é pobre, né? O dado, na verdade, ele transforma justamente dinâmicas de realidade a partir de exemplos mais claros. Então, são tantas pessoas morreram de não sei o quê, tantas pessoas necessitam de não sei o quê. E a gente perdeu uma oportunidade gigantesca nesse governo, com a questão do auxílio emergencial, de mapear essa população que precisava desse auxílio. Perdeu uma oportunidade gigantesca, assim. E isso é estarrecedor, né? Isso é estarrecedor. É mais um processo desse governo que todo mundo... Estou fazendo discurso político aqui agora, tirei a minha capa de jornalismo um pouco, mas desse governo que tem essa conotação de fato de genocida, gente. Não tem outra explicação. De fato, não tem outra explicação. Micael? Assim, você perde qualquer parâmetro para planejamento de políticas públicas, de planejamento para onde você vai alocar o dinheiro para, enfim, não deixar as pessoas morrerem de fome, e que aparentemente é o objetivo deles, né, de matar as pessoas de fome mesmo. E o jornalismo é um golpe assim, tão duro quanto, né, porque no papel de acompanhar o funcionamento desse governo aí, de acompanhar a execução de políticas públicas e para cobrar, muitas vezes, você não vai ter um parâmetro ali, né? Você não vai saber se, de repente, tem uma política pública sendo feita aqui no Pedra 90, que é um bairro periférico de Cuiabá, se você não tem o perfil populacional dali para saber se é ali mesmo, ou se tem outro bairro que está precisando mais, enfim. Você perde o norte, né, sem esses dados aí. E, assim, com o orçamento reduzido nesse grau, às vezes a gente vai ter dados, mas vai ter dados completamente capengas, né, o que, não sei, bom, é pior não ter dados, talvez, mas os dados capengas também trazem uma série de outros problemas, porque, enfim, você vai usar eles para tomar decisões e para fazer reportagem também, enfim, qual que é a confiabilidade dessas decisões, dessas reportagens que vão ser tomadas com esses dados completamente enfim, ineficientes, aí, insuficientes para retratar essa realidade. É com certeza uma coisa assustadora você pensar aí a longo prazo, a médio e longo prazo. Eu só vou fazer um pequeno enxerto aí na conversa, que eu comecei os ciclos, vou só fechar. Eu fui aqui no São Google, aqui, o IBGE está ativo há 84 anos. Agora está fazendo 84. E você falou que nem na ditadura militar parou. Eu quero dizer aí para a nossa audiência aí que, apesar da ditadura, porque assim, eu acho que qualquer jornalista que pesquisa um pouquinho sobre esse período sombrio sabe que esse período foi horrível para nós, brasileiros, para a nossa economia, para os jornalistas, principalmente, foram perseguidos, mortos, desaparecidos. Então, imaginar que num período sombrio como a ditadura militar, eles ainda mantiveram, né, o censo com o IBGE,
e agora a gente não ter, para a gente entender o nível de obscuridade, né, essa sombra negra que pairou, essa sombra, sei lá, que pairou sobre o Brasil aí através desse sistema autoritário, realmente assustador. Vinícius, é com você, desculpa aí. Não, por favor, eu acho perfeito. Obrigado pelo dado correto, né? 84 anos, e não mais que 50. Eu sabia que era mais que 50, mas não lembrava de 84. Mas tá certo, mais que 50, 84. Mas eu fui no seu Google aqui e perguntei para ele, que eu também não ia saber de cabeça. Mas o jornalismo, e a gente preza pelo dado concreto, pelo dado correto, pelo dado certo, é importante para a credibilidade. A gente teria um monte de perguntas para fazer. Uma pergunta muito importante, que merece um outro programa, seria perguntar para vocês o que vocês acham das vendas dos bancos de dados brasileiros. O que é vender o SERPRO? O que é vender o DataPrev? O que é vender, né, para grupos privados isso tudo? O que isso significa, né, para as políticas públicas? Mas, infelizmente, a gente não vai ter tempo de discutir essas coisas todas. Então, eu vou abrir 5 minutinhos aqui para o Thiago, 5 minutinhos para o Micail fazer a sua despedida, depois vou fazer um agradecimento e o Israel vai fechar a live para a gente. Por favor, então, Thiago. Legal, gente. Não sei se vou precisar de 5 minutos, mas vou aqui agradecer o convite e o debate, que eu acho que é bem importante, tudo que a gente falou. Às vezes sou até um pouco técnico, né, o que a gente está falando, às vezes pode parecer desinteressante, mas para a função que a gente exerce, que é uma função primordial da democracia, que é ser jornalista, é um debate importante, essa questão dos dados, de como utilizá-los, de como trabalhá-los. Então, enfim, reforço aí a audiência do Comunicação e Poder, estudantes ou não, de que jornalismo é uma profissão importante, é interessante, se você pretende ser, seja, né? Acho que nunca foi tão fundamental ter jornalistas comprometidos e fiéis ao interesse público como agora, né? E queria aqui aproveitar e fazer uma propaganda, se vocês me permitirem, uma propagandinha rápida, mas na agência pública, não sei se todos conhecem, é uma agência de jornalismo investigativo, a gente não tem fins lucrativos, e a gente depende muito do apoio dos leitores, né? A gente tem um programa de aliados, então quem tiver aí dando sopa e quiser dar uma consultada lá, é aliados.apublica.org. E a gente tem também quinzenalmente um podcast onde a gente discute jornalismo também. A gente sempre chama Pauta Pública, a gente sempre traz um convidado, jornalista, que fez uma grande reportagem, que ajuda a explicar aí esse contexto brasileiro, que eu apresento com a minha colega Andréa Dipp. Então, se vocês também gostarem de podcast, quiserem prestigiar, tá aí nos tocadores. E é isso, vida longa aí ao Comunicação e Poder. Vou seguir acompanhando daqui interessado. E obrigado ao Micail, ao Israel e ao querido Vini. Saudades de você. Aliás, grande Andréa Dipp, uma jornalista poderosíssima, né? A Pública tem um time de mulheres ali que eu vou te contar. Ela, a Natália, a Marina Amaral, né? Queridíssima. É uma agência criada, né, e formada na força das mulheres. Isso é muito, muito legal, assim, na história da Pública. Eu não queria desmerecer você, não, viu, Tiagão? Mas uma hora tem que trazer as mulheres da Pública para cá, para conversar com a gente também. Outra hora, numa outra pauta, a gente vai chamar aí as mulheres, que elas são poderosas. A agência Pública está completando 10 anos esse ano, é isso? Completou 10 anos, exatamente em março, e a gente fez aí uma série de eventos, estão todos no YouTube, com grandes pensadores, Krenak, Marcos Nobre, discutindo aí os próximos 10 anos, o que nos espera, né? Foi muito, muito produtivo, muito legal, assim. Meus alunos conhecem a agência Pública, que a gente sempre fala, mostra os trabalhos que vocês fazem. Eu estou com uma orientanda agora, né, no BPG-Com, fazendo jornalismo em quadrinhos, né? Então, eu fiz questão de falar da Andréa Dipp, porque ela fez uma matéria em 2014, acho ainda, né, por causa da Copa, Mulheres em Jogo ou algo parecido,
né, que era... Meninas em Jogo, né? Meninas em Jogo, uma reportagem em quadrinhos fantástica. Né? Fantástico. Então, a gente sempre trabalha com vocês, né? Tem muito orgulho de ter uma agência pública funcionando no Brasil, fazendo jornalismo de alta qualidade, e como você fala, nunca o jornalismo foi tão importante no Brasil. Não é à toa que está sendo tão atacado também por essas forças terríveis que estão aí, obscurantistas. Micail. Eu queria só agradecer ao convite, professor Vinícius, Israel, prazer também conversar com o Thiago, e reforçar também que o jornalismo é mais necessário que nunca, né? E que é importante que assim, mais gente se interesse pelo campo e que venha somar e que venha com gás e disposição para enfrentar essas barreiras que aparecem aí diariamente, esses ataques que a gente vem recebendo de maneira tão aberta nos últimos anos. Mas é isso, obrigado pela conversa e depois estamos aí. Israel? Sou eu. Eu quero agradecer ao canal Iaras e Pagus, a você, Vini, novamente aí pela nossa parceria, ao Micail, ao Thiago, que trouxeram essas informações tão bacanas aí para os jovens jornalistas e até mesmo para os veteranos que ainda não tiveram muito contato ainda com o jornalismo de dados, como o Thiago falou, que está com cara de gênero jornalístico agora, né? E eu queria até fazer deixar uma informação a mais, assim, para quem ainda não sabe, acha que dados é só digitais, que a gente falou aqui, que tem o jornalismo da escola antiga, né? O jornalismo old school de dados, que pode ser feito até mesmo num caderno, onde você anota as informações da sua comunidade, falando, olha, tantas pessoas foram vacinadas, é um exemplo, né, que eu estou dando, tantas pessoas foram vacinadas, velhos, tantas idades, era negro, era branco, era não sei o quê. Isso você pode fazer num caderno, se não existir dados digitalizados, porque se você depois puder levar essa informação para um jornalista, ele vai publicar também, porque é uma informação relevante e é um dado relevante também para a sua região. E, que o Micail falou, né, que nos rincões aí é possível que não tenha esses dados, e eu acho que há pessoas também que podem juntar esses dados e contribuir também para que a sua comunidade floresça e também traga essas informações e façam denúncias, né? Essa é uma informação adicional que eu queria deixar aí para também o pessoal saber que os dados, eles podem ser no papel ou podem ser digitais, né? Tá nas nuvens, nas redes. E, continuando com os agradecimentos, quero agradecer também os jornalistas livres que sempre colocam aí simultaneamente a transmissão, ao FMT, e, claro, não posso esquecer de agradecer a nossa audiência, né? O pessoal que está aí comentando on fire, está mandando pergunta e está interessado sobre o assunto. Continuem seguindo aí os nossos convidados aí, o Thiago e o Micail. Acho que o Micail não falou o site onde ele publica, né? Então, deixa essa informação, a pública, eu conheço também, claro, sempre leio matérias de lá, mas, Micail, deixa daí também o seu site, onde a gente pode ler mais sobre onde você está publicando aí esse jornalismo de dados aí, e também suas reportagens, mesmo que não sejam dentro do âmbito do jornalismo de dados. Eu faltei aula de marketing pessoal. Eu trabalho e publico essas reportagens no RD News, é um veículo local aqui de Mato Grosso. E, enfim, quem quiser me acompanhar aí no Twitter M Favalesa. Favalesa está escrito na tela aqui o sobrenome, e pode acompanhar lá. Beleza. Vini? É isso aí, gente. Tivemos, inclusive, algumas participantes aqui, pelo menos uma participante, que fez uma pergunta relacionando a live anterior, né? Falando sobre a falta de dados sobre pessoas trans no IBGE, né? Que o Caê trouxe aí na última live, que a gente falou sobre jornalismo
e questões LGBT. Então, queria agradecer a todo mundo que participou, aos convidados, ao Israel, ao velho Ponciano, que botou a gente aqui no ar, insistiu tanto para a gente entrar aqui no ar, dizer que daqui a 2 semanas estaremos de volta com um novo tema, discutindo jornalismo, discutindo comunicação, discutindo cultura, discutindo essas coisas que são importantes para a vida da gente, né? Para a luta da gente. Obrigado a todo mundo, grande abraço e até a próxima vez. Tchau!